A figura que a história registra como Leopoldo II, rei dos belgas, veio ao mundo em 9 de abril de 1835, na cidade de Bruxelas, então capital de um reino recém-nascido. Seu nome completo, Leopoldo Luís Felipe Maria Vitor, já anunciava o destino real que o aguardava. Filho de Leopoldo e um príncipe alemão da Saxonia que trocou as batalhas napoleônicas pela coroa belga, e de Luísa de Orleans, herdeira da realeza francesa, o jovem príncipe nasceu em um palácio onde o poder e a diplomacia se entrelaçavam com a história europeia. Seu pai não era um estranho aos salões do poder. Antes de se tornar rei dos belgas, Leopoldo I havia se casado com Carlota de Gales, herdeira do trono britânico, cuja morte trágica em 1817 o deixou viúvo, mas ainda assim influente na corte inglesa. Quando sua irmã, Vitória de Saxe-Coburgo, uniu-se ao príncipe Eduardo de Kent em 1818, o futuro da monarquia britânica se desenhou. Sua sobrinha, a futura rainha Vitória, nasceria no ano seguinte. Enquanto isso, a Bélgica, libertada do domínio holandês em 1830, buscava um monarca que não a atrelasse à França. A Grã-Bretanha, temerosa de que os belgas escolhessem um príncipe francês, ofereceu Leopoldo I como alternativa, uma jogada estratégica que os belgas aceitaram de bom grado, temendo a anexação por Paris. Assim, em 21 de julho de 1831, Leopoldo I foi coroado, embora os holandeses só reconhecessem a independência belga 8 anos depois, com o Tratado de Londres. Para consolidar seu reinado, Leopoldo I casou-se com Luísa de Orleans, filha do rei francês Luís Felipe I. A união não era apenas política. Ao desposar uma católica, o monarca luterano buscava aproximar-se de seus súditos, majoritariamente católicos, demonstrando que a fé não seria um obstáculo à sua liderança. Do casamento nasceram 4 filhos, mas o primogênito, Luís Felipe, morreu antes de completar 1 ano. Os 3 que sobreviveram, Leopoldo, Felipe e Carlota, cresceram sob a sombra de um pai que, embora rigoroso, parecia favorecer os caçulas. O jovem Leopoldo, duque de Brabante desde os 5 anos, sentia-se preterido, e seu temperamento rebelde só piorava com a disciplina imposta por preceptores como o conde Gustave Deloy, que o submetia a mais de 8 horas diárias de estudos. Enquanto os irmãos brilhavam nos livros, Leopoldo encontrava refúgio apenas no desenho, embora sua verdadeira paixão fosse a política. Aos 10 anos, já debatia assuntos de Estado com os conselheiros do rei, revelando uma mente aguçada para os jogos do poder. A morte da mãe em 1850 abalou profundamente o príncipe de 15 anos. Leopoldo I, então com 60, não soube, ou não quis, preencher o vazio emocional do filho. A distância entre eles só aumentou, agravada pela queda de Luís Felipe I na Revolução de 1848, que manchou o prestígio do rei belga. Para restaurar sua imagem, Leopoldo I arquitetou um casamento vantajoso para o herdeiro. Em 1853, aos 18 anos, o Duque de Brabante desposou Maria Henriqueta de Habsburgo, uma arquiduquesa austríaca de apenas 16 anos, prima do imperador Francisco José. A aliança fortalecia os laços da Bélgica com a poderosa Casa de Habsburgo, mas o casamento foi um desastre pessoal. Enquanto Leopoldo era reservado e melancólico, sua esposa, vibrante e amante da música cigana, encontrava prazer nos cavalos e nas festas. A incompatibilidade era evidente. Em 1854, os médicos recomendaram que Leopoldo buscasse repouso no Egito, dada sua saúde frágil. A viagem, no entanto, tornou-se muito mais do que uma convalescença, foi o despertar de uma obsessão. Ao navegar pelo Nilo, entre as ruínas de Tebas e Karnak, o príncipe belga vislumbrou algo além das maravilhas antigas, vislumbrou um império. Durante sua estadia, extraiu do Khedive do Egito, Muhammad Said Pachá, a promessa de criar uma linha de navios a vapor entre Alexandria e Antuérpia. Mas seu verdadeiro interesse era maior, a possibilidade de estabelecer uma colônia belga na África. Essa ideia o perseguiria pelo resto da vida. Antes de retornar à Bélgica, o casal real percorreu o Mediterrâneo como hóspedes de imperadores e reis. Em Jerusalém foram recebidos pelo sultão otomano Abdülmecid e, na Grécia, conheceram o rei Otto e a rainha Amélia. Na Itália, encontrarão-se com Fernando II de Nápoles, o Papa Pio IX e Vítor Emanuel II, o futuro unificador da Itália. Cada parada era uma lição de poder, cada encontro uma peça no tabuleiro geopolítico que Leopoldo aprendia a dominar. Quando voltou a Bruxelas em agosto de 1855, o príncipe já não era o mesmo. O jovem doente e indolente havia se transformado em um homem com um propósito. A África seria seu legado. E o mundo ainda não sabia o preço que pagaria por essa ambição.
Em outubro de 1855, Leopoldo desembarcou em Paris com a pretensão de encantar a corte francesa, mas encontrou portas fechadas. A elite parisiense, seduzida pela juventude e pelo charme de sua esposa, Maria Henriqueta, já havia escolhido seu favorito. Para o Duque de Bragança, porém, receber dignitários estrangeiros não era uma mera formalidade, mas uma peça essencial no jogo do poder. E em maio de 1856, o tabuleiro se moveu a seu favor. O arquiduque Maximiliano, irmão mais novo do imperador austríaco e primo de sua esposa, pisou em solo belga. Leopoldo viu nele a peça perfeita para seu próximo lance. A beleza e a inteligência de sua filha, a princesa Carlota, não passaram despercebidas. Maximiliano, encantado, cortejou a jovem com a mesma paixão com que sonhava com um império próprio. Em julho de 1857, as famílias reais se reuniram em Bruxelas para selar não apenas um casamento, mas uma aliança. As bênçãos dos Habsburgo e dos Coburgo ecoaram nos salões do palácio, enquanto Leopoldo, nos bastidores, calculava como aquele laço poderia servir aos interesses da Bélgica. Afinal, um genro austríaco era um trunfo, especialmente quando o mapa da Europa tremia sob os pés de Bismarck e Napoleão III. Mas o verdadeiro fogo que consumia Leopoldo não ardia nos salões de baile, e sim nas páginas de relatórios comerciais e nos mapas de rotas marítimas. A Bélgica, embora pequena, pulsava com uma energia industrial que a colocava entre as potências da Revolução Econômica do século XIX. E o príncipe, agora um homem de ação, sabia que o futuro do país não se escrevia apenas em aço e carvão, mas em rotas que cruzassem oceanos. Em dezembro de 1855, subiu à tribuna do Senado belga para defender um projeto ousado, uma linha regular de navios a vapor entre Antuérpia e o Egito, negociada meses antes com um cade em Alexandria. Não era filantropia, era estratégia. Cada palavra sua era um martelo forjando o destino comercial da Bélgica. Os assuntos domésticos só lhe interessavam se refletissem o brilho de Bruxelas no espelho do mundo. Investiu nas ferrovias que teceriam o país, nos portos de Antuérpia e Ostende que se abririam como portas para o comércio global. Mas faltava algo. A independência dos Países Baixos havia roubado da Bélgica o acesso às colônias holandesas, um golpe que Leopoldo sentia como uma afronta pessoal. Sem açúcar do Caribe, sem especiarias das Índias, a Bélgica era um gigante acorrentado. E ele, um rei sem coroa colonial. A busca por um império começou como uma obsessão e tornou-se uma caçada global. Seus olhos percorreram o mapa em busca de qualquer território que pudesse ser arrancado, comprado ou conquistado. A ilha de Creta, ainda sob o jugo otomano. As Ilhas Faroé, Cuba e suas plantações de açúcar. Até mesmo Texas, naquele breve momento em que se declarou independente do México. Cada possibilidade era analisada, cada falha, um aprendizado. Em 1845, uma missão belga tentou estabelecer uma colônia na selva de Guatemala, mas o calor, a doença e a inépcia reduziram o sonho a um montículo de cadáveres. Leopoldo não esmoreceu. Se a América Central era um pântano, a Ásia poderia ser um oceano de oportunidades. O Duque de Bragança, agora um estrategista implacável, uniu forças com Auguste Lamoure, um funcionário astuto do Ministério das Relações Exteriores, e com o capitão Alexis Balmo, um engenheiro militar de visão afiada. Juntos, forjaram um manifesto de 219 páginas, um libelo em defesa da colonização belga, onde cada argumento era uma flecha apontada para o futuro. Enquanto o velho rei Leopoldo, debilitado pela idade e pela doença, perdia o interesse pelas conquistas ultramarinas, seu filho alimentava a chama. Bornéu, as ilhas do Pacífico, qualquer pedaço de terra que pudesse ser reclamado era estudado, mapeado, desejado. Em 1860, embarcou para Constantinopla, onde sondou o sultão otomano em busca de concessões. 2 anos depois, estava em Madrid e no norte da África, avaliando rotas e recursos. Mas foi em 1864 que sua ambição atingiu o ápice, uma viagem épica pelos domínios do Império Britânico, Índia, Ceilão, Birmânia, Singapura, até os portos chineses de Cantão e Hong Kong. Cada cidade era uma lição, cada mercado, uma promessa. Quando voltou à Bélgica em maio de 1865, trazia na bagagem não só sedas e especiarias, mas um plano. O destino, porém, não aguardava. Em 10 de dezembro daquele ano, o velho leão belga finalmente sucumbiu. Leopoldo I, o fundador da dinastia, morreu aos 75 anos, deixando para trás um reino próspero e um filho impaciente. Uma semana depois, no mesmo salão onde fora coroado o príncipe, o Duque de Bragança ajoelhou-se para receber a coroa. Leopoldo II subiu ao trono não como um monarca comum,
mas como um homem com o império já traçado na mente, mesmo que o mundo ainda não soubesse quão sombria seria sua sombra. Os primeiros meses de reinado revelaram um rei mais astuto do que muitos esperavam. Seus ministros, céticos diante do jovem monarca, logo se curvaram à precisão de seu julgamento político. Mas a Europa era um barril de pólvora. Na França, Napoleão III, humilhado pelo fracasso de seu império mexicano, onde Maximiliano, o genro de Leopoldo, lutava desesperadamente contra as forças de Benito Juárez, buscava redimir seu prestígio. E que melhor troféu do que a Bélgica, pequena, rica e estrategicamente posicionada entre a França e a ascensão implacável da Prússia. Bismarck, o chanceler de ferro, movia suas peças com cálculo frio. A Prússia, após esmagar a Dinamarca e a Áustria, ergueu-se como uma ameaça existencial à França. Napoleão III, acossado, sonhava com uma anexação que reequilibrasse o poder. E a Bélgica, apesar do Tratado de Londres que garantia sua neutralidade, tremia. Leopoldo II, porém, não era homem de confiar em papéis assinados. Exigiu de Londres uma garantia adicional, e quando documentos secretos vieram à tona, revelando um acordo franco-prussiano que autorizava a partilha da Bélgica, os britânicos, finalmente alarmados, reafirmaram sua proteção. A guerra, quando chegou, foi um pesadelo à porta de Bruxelas. Em julho de 1870, a França declarou guerra à Prússia, e os canhões ressoaram tão perto que Leopoldo pôde ouvir seu eco. Mobilizou 85.000 homens, menos do que o esperado, mas suficientes para dissuadirem qualquer tentação de invasão. Enquanto os exércitos se destroçavam em Sedan, e Napoleão III era capturado como um troféu de guerra, Leopoldo concedeu passagem ao prisioneiro através da Bélgica, um gesto de neutralidade calculada. Para muitos belgas, a crise provou que a neutralidade era seu melhor escudo. Mas o rei sabia melhor. Para ele, a verdadeira guerra não se travava nos campos de batalha da Europa. Era uma campanha silenciosa, jogada nos gabinetes de Londres, nos bancos de Antuérpia, nas selvas de um continente que ainda não conhecia seu nome. A África esperava. E Leopoldo II já afiava suas garras. Enquanto outros monarcas europeus viam na força militar a garantia de sua neutralidade, Leopoldo extraía lições distintas. A Bélgica não precisava de exércitos imensos para se proteger, precisava de poder. E o poder, ele sabia, não se media em baionetas, mas em influência, em ouro, e acima de tudo, em território. A África, com suas riquezas intocadas e seus rios como veias abertas, era o tabuleiro onde ele jogaria sua partida mais audaciosa. Mas antes que pudesse conquistar um império, Leopoldo precisava garantir uma dinasta. O dever sagrado de todo rei, um herdeiro. Em 1858, Maria Henriqueta lhe dera uma filha, Luísa, e no ano seguinte, o tão esperado príncipe Leopoldo, conde de Hainaut. O menino, frágil desde o nascimento, herdou o título de Duque de Brabante em 1865, quando seu pai subiu ao trono. Mas o destino, cruel com os sonhos dinásticos, o levou em janeiro de 1869, aos 18 anos, vítima de uma pneumonia implacável. A morte do filho não apenas aprofundou o abismo entre o rei e a rainha, já distantes há anos, como os lançou em uma reconciliação desesperada. Por um breve momento, o palácio de Laeken voltou a ecoar com a esperança de um novo herdeiro. Em 1872, Maria Henriqueta deu à luz outra filha, Clementina. Foi o último suspiro de um casamento que dali em diante, existiria apenas nos retratos oficiais e nas cerimônias de Estado. Sem um filho legítimo para perpetuar seu nome, Leopoldo voltou-se para o sobrinho, Boduíno, filho mais velho de seu irmão Felipe. Mas a falta de um herdeiro direto não o paralisou, pelo contrário, libertou-o. Aos 45 anos, com uma década no trono, ele já havia guiado a Bélgica através das tempestades da Guerra Franco-Prussiana, consolidando sua reputação como um monarca astuto, um estrategista que priorizava os interesses do reino acima das emoções de seus súditos. Sou rei de um país pequeno e de um povo de mentalidade pequena, teria dito, com aquele desdém aristocrático que escondia uma ambição sem limites. Mas se desdenhava do povo, não desdenhava do poder. E o poder, ele sabia, não se construía apenas em casa. Enquanto a Europa se distraía com suas guerras e alianças, Leopoldo tecia sua teia em silêncio. Primeiro sondou Portugal sobre Moçambique e Angola, mas os portugueses, ainda que enfraquecidos, não estavam dispostos a vender suas joias coloniais por qualquer preço. Depois flertou com a Espanha pelas Filipinas, mas as negociações se arrastaram como areia entre os dedos. Em 1875, tentou estabelecer uma cabeça de ponte belga na África do Sul, só para ver os britânicos bloquearem seus planos com a frieza de um jogador de xadrez que antevê o checkmate.
até uma negociação delicada com a França por um pedaço da Indochina, parte do que viria a ser o Vietnã, desmoronou quando Léon Gambetta, o primeiro-ministro francês, caiu do poder em 1882. A cada porta que se fechava, Leopoldo aprendia. A diplomacia era um jogo de paciência, mas também de audácia. Enquanto isso, ele moldava o futuro de suas filhas como peças em seu grande tabuleiro. Em 1875, Luísa casou-se com um primo distante, o príncipe Felipe de Saxe-Coburgo-Gotha, então em Viena. 5 anos depois, a irmã mais nova, Estefânia, desposou o arquiduque Rodolfo, herdeiro do Império Austro-Húngaro e filho do imperador Francisco José. Leopoldo deve ter sorrido ao imaginar sua neta, Isabel, um dia sentada no trono de Viena. Mas o casamento de Estefânia logo se transformou em um pesadelo. Rodolfo, um homem atormentado, afogava sua infelicidade em amantes e excessos. Em janeiro de 1889, o escândalo explodiu quando o arquiduque e sua amante, Maria Vetsera, foram encontrados mortos no pavilhão de caça de Mayerling, um suicídio que mancharia para sempre o nome dos Habsburgo. Leopoldo, pragmático como sempre, limitou-se a registrar o fato, mais uma peça que saía do jogo. Mas seu verdadeiro foco estava além das cortes europeias. Estava na África. Os relatos dos exploradores o fascinavam. David Livingstone, o missionário que morrera em busca das nascentes do Nilo. Henry Morton Stanley, o jornalista aventureiro que o encontrara com a famosa pergunta: Dr. Livingstone, presumo? John Speck, que desvendara os segredos do Lago Vitória. E Verney Lovett Cameron, o homem que, após coletar os papéis de Livingstone, decidirá completar sua missão, seguindo o curso do rio Lualaba, só para ser forçado a desviar-se para Angola por traficantes de escravos árabes. Quando Cameron emergiu na costa angolana em novembro de 1875, após tornar-se o primeiro europeu a atravessar a África Equatorial, Leopoldo viu não apenas um herói, mas uma oportunidade. O rei era acionista do Canal de Suez, aquele corredor artificial que desde 1870 ligava o Mediterrâneo ao Índico e abria as portas do continente negro. Sabia que a África não era apenas terra, mas rotas de comércio, de poder, de domínio. Quando Cameron lhe descreveu, em uma reunião em Londres em maio de 1876, as riquezas agrícolas e minerais da região central da África, e a brutalidade do tráfico de escravos que a assolava, Leopoldo teve uma revelação. A filantropia poderia ser a máscara perfeita para a conquista. Uma cruzada moral contra a escravidão. Que melhor pretexto para uma presença belga na África? Com a precisão de um general, ele preparou o terreno. Em setembro de 1876, Bruxelas sediou a Conferência Geográfica Internacional, um evento que, em teoria, reunia exploradores e humanitários para discutir o fim do tráfico de escravos ao longo do Congo e da costa de Zanzibar. Leopoldo, astuto, abriu a conferência com discursos inflamados sobre a missão civilizadora da Europa, e então passou a rédea para o explorador russo Piotr Semyonov, um homem brilhante em assuntos da Ásia Central, mas que pouco sabia sobre a África. Enquanto Semyonov presidia as sessões, o rei belga orquestrava tudo nos bastidores. O resultado? A criação da Associação Internacional Africana, um organismo supostamente dedicado à exploração científica e ao combate à escravidão, mas que na prática, seria o cavalo de Troia de Leopoldo. Ele próprio foi eleito presidente com Jules Grindul, um diplomata belga leal, como secretário-geral. Os franceses, alemães e holandeses criaram seus comitês nacionais, mas os britânicos, desconfiados, recusaram-se a participar. Não importava. Leopoldo já tinha o que queria, uma fachada de legitimidade internacional. Prometeu servir apenas um ano como presidente. Em junho de 1877, foi reeleito, e a associação nunca mais se reuniu formalmente. Agora, o rei agia sem restrições. Sua primeira tentativa de enviar belgas ao Congo foi um desastre. 4 jovens inexperientes partiram em 1877, 2 morreram no caminho, e os outros voltaram derrotados. Leopoldo precisava de um homem à altura da missão. E em agosto daquele mesmo ano, como se o destino conspirasse a seu favor, Henry Morton Stanley, o explorador que havia encontrado Livingstone, o homem que conhecia os segredos do Congo como poucos, apareceu no posto comercial de Boma, na foz do Grande Rio. O tabuleiro estava montado. A peça mestra finalmente estava em posição. 3 anos antes, quando pisou pela primeira vez na costa de Zanzibar, Henry Morton Stanley já era um homem forjado nas adversidades.
Nascido no país de Gales, criado nos Estados Unidos e temperado nas selvas africanas, ele havia se tornado uma lenda viva após a expedição de 1871 a 72, quando, contra todas as probabilidades, reencontrou David Livingstone, o missionário perdido há anos no coração da África. Mas Stanley não era homem de se contentar com um único feito. Em 1874, liderou uma nova missão anglo-americana para desvendar os mistérios dos Grandes Lagos e traçar o curso do Lualaba, um rio que, como uma serpente gigante, se enroscava nas entranhas do continente. Com mais de 200 homens sob seu comando, avançou terra adentro, enfrentando não apenas a fúria da natureza, mas também a resistência dos povos locais, que viam naqueles intrusos uma ameaça à sua terra. Batalhas sangrentas se sucederam, muitos de seus homens caíram, e os 3 europeus que o acompanhavam não sobreviveram à jornada. Quando chegou a Boma em agosto de 1877, restavam-lhe apenas 114 homens, um exército reduzido, mas ainda determinado. Leopoldo, que observava de longe o desfile de exploradores que fracassavam onde outros nem ousavam pisar, viu em Stanley o instrumento perfeito para seus desígnios. Em janeiro de 1878, enquanto o explorador retornava à Europa, o rei belga despachou o barão Grindon e o general Henry Sanford, ex-embaixador americano na Bélgica, para interceptá-lo em Paris com uma proposta irresistível: servir à Associação Internacional. Stanley, no entanto, recusou. Seu plano era entregar o Congo aos britânicos, assim como Cameron tentara antes. Mas Londres, indiferente aos apelos do explorador, deixou a porta aberta para Leopoldo. Enquanto a Inglaterra o recebia como herói em fevereiro de 1878, o governo britânico mantinha seu desdém pelo Congo. Foi então, entre as páginas de Through the Dark Continent, relato de suas viagens que escrevia naquele junho, que Stanley começou a repensar sua posição. Até que em novembro, o destino se alinhou aos planos de Leopoldo. Um comitê foi formado para estudar o Alto Congo com o rei como presidente honorário. Em 10 de dezembro, o acordo foi selado. Stanley assinaria a construção de 3 estações no Baixo Congo, uma faixa de 200 milhas na foz do rio, e exploraria o potencial comercial do Alto Congo, a artéria vital que serpenteava rumo ao coração da África. Mas o jogo estava longe de ser simples. Em fevereiro de 1879, quando Stanley desembarcou na África para recrutar porteiros, uma das empresas holandesas que financiavam o comitê faliu. Leopoldo então assumiu o controle. Em novembro, criou a Associação Internacional do Congo, uma fachada filantrópica para um projeto muito mais ambicioso. Stanley, astuto, percebeu a manobra. Em seu diário, anotou com ironia: fica claro que sob a máscara de uma associação internacional, ele, Leopoldo, almeja transformar a bacia do Congo em uma dependência belga. E não era o único a ser cortejado. Leopoldo tentou recrutar o explorador francês Pierre Savorgnan de Brazza, que recusou a oferta antes de liderar sua própria expedição pelo Congo nos anos 1880. Também sondou o general britânico Charles Gordon, o herói de Khartoum, que ganhará fama na China 2 décadas antes, propondo uma expedição anti-escravagista na África Central. Gordon, porém, rejeitou a ideia. Stanley, enquanto isso, já avançava rio acima. Em agosto de 1879, partiu da Foz do Congo com uma missão dupla: erguer postos comerciais e negociar tratados com os chefes locais. Mas Leopoldo pressionava por mais. O tempo era curto, e a sombra de Brazza pairava sobre o Alto Congo. Se os franceses chegassem primeiro a Stanley Pool, o lago que separava o Baixo do Alto Congo, batizado pelo próprio Stanley em sua expedição anterior, o sonho belga desmoronaria. Em novembro de 1880, o explorador recebeu uma visita inesperada. Brazza, em pessoa, surgiu em Stanley Pool. No verão seguinte, a notícia chegou como um golpe. O francês havia firmado um tratado com o chefe local, cedendo uma faixa de terra ao norte do lago à França. A cidade que ali existia foi rebatizada de Brazzaville. Stanley, porém, não se abalou. Cruzou para a margem sul, assegurou os direitos para erguer um entreposto comercial e, em homenagem ao seu patrão, o chamou de Leopoldville, hoje, a capital Kinshasa. Cumprirá suas ordens à risca, mas Leopoldo exigia mais. Com suprimentos escassos e a febre corroendo seu corpo, Stanley deixou a África no verão de 1882, esperando nunca mais voltar. Mas Leopoldo não aceitava derrotas. Enquanto o explorador se recuperava na Europa, o rei belga orquestrava sua próxima jogada. Outubro de 1882 foi um mês decisivo na disputa franco-belga pelo Congo. Brazza retornará à França em junho.
buscando a ratificação de seu tratado em Brazzaville, enquanto atacava publicamente a conduta de Stanley para minar sua credibilidade. Enquanto isso, Portugal reavivava suas antigas pretensões sobre o Congo, apoiado pela Grã-Bretanha, cujo único interesse era impedir que os franceses levassem a melhor. Leopoldo percebeu que a estratégia de domínio econômico não bastava. Era hora de garantir soberania. Em dezembro de 1882, Stanley voltou ao Congo sob ordens expressas: obter tratados com os chefes locais, não mais como alianças, mas como seções territoriais à Associação Internacional do Congo. O que encontrou, porém, foi o caos. Os homens que deixará no comando haviam abandonado seus postos. Mesmo assim, não recuou. Enviou 3 expedições para dominar o vale do rio Conakry, ao norte, cortando o acesso francês entre a África Ocidental e Brazzaville. Em maio de 1883, voltou sua atenção para o Alto Congo, erguendo estações até as Cataratas Stanley, a mais de 1000 milhas rio acima. Quando retornou à costa atlântica na primavera de 1884, levava consigo mais de 450 tratados assinados por chefes africanos, embora muitos deles, na verdade, acreditassem estar selando pactos de amizade, não de submissão. O contrato de 5 anos de Stanley com Leopoldo estava prestes a expirar, e o rei belga já buscava um substituto. Gordon finalmente cedeu às investidas e aceitou se tornar o novo agente de Leopoldo no Congo. Mas uma semana depois de fechar o acordo, em janeiro de 1884, o general britânico mudou de ideia. Assumiria uma expedição inglesa a Khartoum, uma missão que o levaria à morte e deixaria Leopoldo furioso. Enquanto as potências europeias se digladiavam, França, Portugal e Bélgica disputando cada palmo do Congo, Leopoldo enviou Sanford a Washington em busca de apoio americano. Com uma habilidade maquiavélica, o rei mantinha deliberadamente ambígua sua posição. Agia em nome da filantrópica Associação Africana Internacional ou da muito mais predatória Associação Internacional do Congo? A resposta só o tempo revelaria. Em abril de 1884, Leopoldo conseguiu o que parecia impossível: o reconhecimento americano de suas ambições congolesas. Mas a vitória não veio sem obstáculos. Um tratado anglo-português assinado em fevereiro daquele ano ameaçava conceder a Lisboa o controle sobre a foz do Congo, um golpe estratégico que a França e a Bélgica não poderiam tolerar. E, para surpresa de muitos, até mesmo a Alemanha de Bismarck entrou na disputa. O chanceler de ferro, conhecido por sua realpolitik implacável, exigiu que Leopoldo definisse claramente os limites do território que reclamava para sua associação. Com um gesto de mestre, o rei traçou no mapa uma área colossal, não apenas a bacia do Congo, mas também as províncias sudanesas recentemente abandonadas pelo Egito durante a revolta do Mahdi, o líder messiânico cujo movimento islâmico se estendia além do lago Tanganica rumo ao leste. Bismarck, no entanto, não se deixou impressionar pela ganância territorial de Leopoldo. Em agosto de 1884, as negociações ruíram quando o chanceler alemão se recusou a aceitar a escala desmedida das ambições belgas. Sob pressão, Stanley, o mesmo homem que havia aberto o Congo para o rei, aconselhou-o a recuar, abandonar as pretensões sobre o Sudão e as terras a leste do lago Tanganica. Leopoldo, pragmático, cedeu. Em troca, Bismarck aceitou as novas fronteiras, mas sob uma condição crucial: que o Congo se tornasse uma zona de livre comércio para todas as nações europeias. Com a Grã-Bretanha e Portugal isoladas diplomaticamente, o caminho estava aberto para uma solução negociada. Bismarck, sempre o estrategista, convocou uma conferência internacional em Berlim, reunindo representantes de 12 potências europeias e dos Estados Unidos. A França, temerosa de que seus interesses fossem ignorados, insistiu que a questão da soberania sobre o Congo fosse evitada, e Bismarck, astuto, limitou as discussões aos direitos comerciais. Mas o verdadeiro jogo de poder acontecia nos bastidores. Temendo que franceses ou portugueses estabelecessem um monopólio comercial na foz do rio, britânicos e alemães pressionaram por um acordo. Leopoldo então fez sua jogada mestre. Ofereceu abandonar o Vale do Niari em troca da rica província de Katanga, no sudeste. Os portugueses, satisfeitos com a soberania sobre as terras ao sul do Congo, o embrião da futura Angola, aceitaram o trato. Em 25 de fevereiro de 1885, a Conferência de Berlim encerrou-se com um veredicto histórico: o reconhecimento internacional da Bacia do Congo como uma vasta zona de livre comércio, sob a soberania da Associação Internacional do Congo. Mas a verdadeira vitória de Leopoldo ainda estava por vir. Quando o Ato de Berlim chegou a Bruxelas para ratificação, o rei deu seu golpe final.
assumiria pessoalmente o governo do Congo, arcando com todas as despesas do novo Estado. Em 29 de maio de 1885, um decreto real selou o destino de milhões. Nascia o Estado Livre do Congo, um território de mais de 1 milhão de milhas quadradas com uma população estimada em 20 milhões de almas. Em menos de uma década, um homem de 55 anos, com recursos limitados e pouco apoio de seu próprio povo, havia conquistado um império 80 vezes maior que a Bélgica, e mais incrível ainda, convencer as grandes potências a legitimá-lo como sua propriedade privada. Enquanto isso, na Bélgica, a vida política seguia seu curso tumultuado. Leopoldo, embora obcecado pelo Congo, ainda era um monarca constitucional, com poderes restritos em casa. Em 1878, os liberais haviam retornado ao poder após 8 anos na oposição, e seu líder, Walter Frere Orban, aprovou uma lei que retirava o financiamento estatal das escolas católicas, uma provocação que inflamou a oposição. Os católicos, de volta ao governo em 1884 após uma cisão entre liberais e radicais, juraram vingança. Mas Leopoldo, sempre atento ao equilíbrio de forças, interveio para evitar um confronto aberto. Sob sua influência, um compromisso foi alcançado. As escolas católicas recuperariam parte do financiamento, mas sem excessos. Nos primeiros 20 anos de seu reinado, a Bélgica vivenciou uma transformação econômica vertiginosa. Carvão e ferro fluíam para as indústrias francesas e alemãs, enquanto uma densa rede ferroviária, a mais extensa da Europa, convertia Antuérpia em um dos principais portos do continente. No entanto, a riqueza não chegava aos que mais suavam por ela. A crise econômica do final da década de 1870 agravou a miséria da classe trabalhadora, alimentando o surgimento de partidos socialistas. Em 1885, eles se uniram no Partido Operário Belga e no ano seguinte, uma onda de greves sacudiu o país. Diante dos protestos, o primeiro-ministro católico Auguste Bernaert lançou um plano de obras públicas para reduzir o desemprego, criou conselhos de trabalhadores nas fábricas e, em 1889, estabeleceu a idade mínima de trabalho em 12 anos. Mas as concessões apenas avivaram o apetite por mudanças. Em 1890, 100 mil operários paralisaram Bruxelas, exigindo sufrágio universal. Leopoldo, que via no caos uma oportunidade, apoiou a expansão do voto, desde que o Senado ganhasse mais poder. Em 1893, o sufrágio masculino foi instituído, embora com um detalhe revelador: os mais abastados tinham direito a até 3 votos. O resultado? Os socialistas ganharam força, enfraquecendo liberais e católicos, um desenvolvimento que ironicamente servia aos interesses do rei. Nos anos 1890, porém, a política interna já não despertava tanto seu interesse. Seu foco estava em 2 pilares, o exército e a grandiosidade. Embora não fosse um amante das artes pela arte, Leopoldo compreendia o poder dos símbolos. Para celebrar os 50 anos da independência belga, em 1880, ordenou a construção do Parque do Cinquentenário e de 2 imensos pavilhões de exposição. 25 anos depois, em 1905, sua visão se materializou na forma de um arco do triunfo monumental, unindo as estruturas. No mesmo ano, ergueu-se a primeira pedra da Basílica do Sagrado Coração, uma catedral inspirada na Sacré-Cœur parisiense, destinada a dominar o horizonte de Bruxelas. Em Tervuren, próximo à capital, um palácio grandioso foi erguido para abrigar o Museu Real da África Central, um templo dedicado às riquezas saqueadas do Congo. Mas seus projetos mais ambiciosos estavam em Antuérpia e Ostende. Na primeira, o porto se expandia para consolidar a Bélgica como potência comercial. Na segunda, o hipódromo Wellington, inaugurado em 1883 em homenagem ao duque que derrotara Napoleão em Waterloo, tornava-se um símbolo de prestígio. Os belgas, impressionados, apelidaram-no de Rei Construtor. O que poucos sabiam era que cada tijolo, cada coluna, cada estátua era paga com o sangue e o suor de um império distante, onde, sob o disfarce de civilização, Leopoldo tecia a mais brutal das explorações. E no coração desse império, em Boma, o governador-geral, seu representante supremo, preparava-se para executar as ordens de um rei que, a milhares de quilômetros de distância, reinava absoluto sobre vidas que jamais veria. Boma, a capital do Estado Livre, era o epicentro desse império de papel e sangue, onde um punhado de administradores europeus e cerca de 400, não mais que uma legião de burocratas internos engomados, governavam um território maior que a Europa Ocidental. A primeira missão de Leopoldo não foi construir escolas ou hospitais, mas sim uma ferrovia.
Não por altruísmo, não por progresso, mas para burlar os rápides, aquelas corredeiras traiçoeiras do Baixo Congo que engoliam barcos e sonhos de riqueza. Em dezembro de 1886, o rei selou um pacto com o capitão Albert Thys, um militar belga de ambição afiada. Nascia a Compagne do Congo pour le commerce et l'industrie, uma fachada de respeito comercial para o que na prática seria o mecanismo de extração mais eficiente já visto na África. Thys, nomeado administrador-geral do interior, não perdeu tempo. Em 1887, liderou uma expedição para mapear o traçado da futura linha férrea e de Matadi, o porto sufocado pelo calor e pela ganância, até Leopoldville, o posto avançado que levava o nome do próprio soberano. Quando voltou a Bruxelas em março de 1888, trouxe consigo não apenas mapas, mas a promessa de um império sobre trilhos. Com 25 milhões de francos arrecadados, um número que faria até os banqueiros mais cínicos sorrirem, as obras começaram em 1890. 8 anos depois, a ferrovia estava pronta e, com ela, a sentença de morte para milhares. Antes da linha férrea, o caminho entre Leopoldville e Matadi era um calvário de 3 semanas, onde portadores africanos, acorrentados pela fome e pelo chicote, morriam aos montes sob o peso do marfim e da borracha. Agora, as mercadorias fluiriam como sangue em veias abertas. Mas Leopoldo não se contentaria com o que já tinha. Em dezembro de 1889, Thys fundou a Société Belge do Haut Congo, uma entidade destinada a monopolizar o comércio de marfim, borracha, óleo de palma, tudo que a terra e os corpos dos congoleses pudessem oferecer. A farsa da livre iniciativa duraria pouco. Em 1890, ano de seu jubileu de prata, o rei extraiu de um parlamento belga já seduzido pela promessa de lucros um empréstimo de 25 milhões de francos, sem juros. Era o dinheiro do povo belga financiando o saque do Congo. Mas quando, em 1891, Leopoldo tentou engolir todo o comércio de marfim e borracha com decretos que sufocavam a concorrência, até seus aliados empresariais se revoltaram. A solução? Um compromisso: 2/3 do Congo seriam seu domínio privado, uma fazenda pessoal onde poderia ditar leis e colher riquezas sem interferências. O restante, uma faixa estreita ao longo do rio, até as cataratas Stanley, seria uma zona de livre comércio onde empresas privadas poderiam operar, desde que pagassem dividendos ao rei. Claro, Leopoldo também criaria suas próprias empresas anônimas, fantasmas jurídicos para sugar o que restasse. Até 1895, o Estado Livre já jorrava riqueza. Mas a que custo? Os métodos eram simples: cotas impossíveis, chicotes, mãos deceparam quem não entregasse borracha suficiente. Enquanto isso, na Europa, Leopoldo ainda se exibia como o grande abolicionista, o herói da Conferência Anti-Escravista de Bruxelas em 1889. Ali, enquanto britânicos, franceses e alemães discutiam meias medidas, ele apresentou um plano ousado: fortalezas no interior da África, refúgios, para proteger os nativos dos traficantes de escravos. Ninguém notou, ou quis notar, que essas fortalezas serviriam para consolidar seu controle sobre o Congo. Já em 1888, ele havia forjado seu exército particular, a Force Publique, uma milícia de mercenários africanos treinados para matar em nome da ordem. Ostensivamente, eles combateriam tribos Oxis. Na prática, eram o braço armado da exploração, esmagando revoltas como a de 1893, quando o chefe Nansu, nas corredeiras do Baixo Congo, se recusou a fornecer portadores para carregar os despojos de Leopoldo até Matadi. A resposta foi fogo e sangue, a estação de Romo queimada, o agente belga morto, e 8 meses de caçada até a rebelião ser afogada em balas. Mas as ambições de Leopoldo não conheciam fronteiras. Ele sonhava com o Nilo, com o Sudão, com o coração da África Oriental. Em 1884, o general Gordon lhe revelara um segredo: Bahr el Ghazal, no Sudão, era o epicentro do tráfico de escravos. Quando Gordon caiu em Khartoum, em 1885, e os britânicos abandonaram o Sudão, Leopoldo viu sua chance. Emin Pasha, o governador alemão de Equatória, resistia aos mahdistas e implorava por ajuda. Henry Morton Stanley, ainda a serviço do rei belga, aceitou liderar uma expedição de resgate, bancada pelo magnata escocês William Mackinnon, mas com um objetivo claro: anexar Equatória ao Estado Livre. Stanley chegou à Foz do Congo em março de 1887. Quando finalmente encontrou Emin Pasha em abril de 1888, a missão de salvamento era um desastre ambulatório, e o governador alemão, longe de se render aos encantos de Leopoldo,
preferiu servir aos planos coloniais da Alemanha. O rei belga engoliu a decepção em seco, mas não desistiu. Quando Mackinnon apoiou os planos de Cecil Rhodes para uma ferrovia do Cabo ao Cairo, Leopoldo trocou territórios como peças de xadrez. Cedeu uma faixa do Congo em troca de direitos a oeste do Nilo, na região de Bahr el Ghazal, o futuro enclave de Lado. Os britânicos tentaram anular o acordo em 1892, mas Leopoldo, mestre do chantagem, ameaçou se aliar à França. Em maio de 1894, Londres cedeu. O enclave de Lado seria seu por vida, o resto de Bahr el Ghazal, para seus herdeiros. Até que a França e a Alemanha protestaram, e o rei belga teve que engolir mais uma derrota, desta vez entregando Bahr el Ghazal aos franceses. No sul, outro campo de batalha, Katanga, rica em cobre, cobiçada por Rhodes. Leopoldo reclamara a província durante a Conferência de Berlim, mas os britânicos avançavam com suas próprias expedições. Em 1891, 2 missões belgas falharam em conquistar Msiri, o rei do povo Yek, dono das minas. Então, Leopoldo enviou William Satais, o veterano da desastrosa expedição a Emin Pasha, um homem que já provara ser capaz de qualquer coisa. Quando Satais chegou à capital de Msiri, em dezembro de 1891, soube que o rei africano não cederia sem luta, e Leopoldo não aceitava não como resposta. Msiri não era um governante que se deixasse manipular por promessas vazias ou negociações intermináveis. Enquanto os europeus se digladiavam em mesas de conferência, ele jogava com suas rivalidades, esticando as discussões para ganhar tempo. Mas Leopoldo não tinha paciência para jogos. Em 20 de dezembro de 1891, a solução foi drástica. Um tiro certeiro abateu Msiri durante um confronto que deixou também um dos homens de Satais mortalmente ferido. Com o rei morto, Katanga caiu nas mãos do Estado Livre do Congo sem mais resistência. Mas a vitória tinha gosto de derrota iminente. As provisões da expedição de Satais estavam no fim, e a região, embora rica, era um desafio logístico. Só em janeiro de 1892 a salvação chegou com Lucimbir, que não apenas reabasteceu as tropas como descobriu uma mina de cobre em Cambo, tão valiosa que fez Leopoldo salivar. O problema? Sem uma ferrovia ligando Katanga à rede do Baixo Congo, aquelas riquezas permaneciam presas na terra. E o rei dos belgas, apesar de sua ambição desmedida, não tinha os recursos para bancar sozinho uma obra daquele porte. Em 1900 teve que engolir o orgulho e fazer um acordo com os britânicos. Eles desenvolviam as minas, e Leopoldo ficava com 60% dos lucros. Um negócio que, como sempre, favorecia mais a ele do que aos congoleses. Enquanto isso, Leopoldo não esquecia sua promessa solene na Conferência Anti-Escravista. Não por altruísmo, mas porque erradicar os traficantes árabes significava desviar o comércio do centro da África para o Congo, e de quebra, eliminar concorrentes. Em maio de 1892, a morte de comerciantes europeus nas mãos dos árabes no leste do Congo deu a ele o pretexto perfeito. A Force Publique, sob o comando do capitão Francis Danis, partiu para a guerra. Nongo Lutete, um chefe local que inicialmente resistiu, mudou de lado em setembro e se aliou aos belgas. Com 1.500 homens, a força combinada arrasou os postos árabes de Niamey e Congo, enquanto outra coluna, liderada pelo capitão Louis Napoleon Chautin, esmagava os traficantes nas proximidades das Cataratas Stanley. O golpe final veio contra Rumaliza, o mais temido dos negociantes de escravos, que reunirá um exército na margem leste do lago Tanganica. Até o fim de 1893, o Estado Livre do Congo havia assegurado sua fronteira oriental, e Rumaliza fugiu para a África Oriental Alemã, hoje Tanzânia. Leopoldo, porém, já mirava outro prêmio, o Nilo. Em 1896, enquanto os franceses enviavam uma expedição à Fachoda para bloquear os britânicos no Sudão, Leopoldo ordenou que 3.800 homens, divididos em 2 colunas sob Danis e Chautin, avançassem até Lado. As instruções eram secretas: descer o rio até Khartoum, a capital sudanesa. Danis tentou uma rota discreta, mas suas tropas se amotinaram e a coluna desmoronou. Chautin, por outro lado, venceu uma batalha épica em Rejaf em fevereiro de 1897, derrotando um exército madista 2 vezes maior e garantindo o enclave de Lado para o Congo. Mas os belgas não tinham fôlego para ir além. Em julho de 1898, os franceses tomaram Fachoda. 2 meses depois, Kitchener esmagou os madistas em Omdurman e reconquistou Khartoum. Quando 1.500 soldados britânicos subiram o Nilo para confrontar os franceses em Fachoda, o impasse quase levou à guerra. Os franceses recuaram, assinando um tratado que os excluía do Vale do Nilo.
Leopoldo, porém, não desistia facilmente. Até 1906 insistiu em expandir o enclave de lado, até ser forçado a abandonar suas reivindicações. Mas sua ganância não conhecia fronteiras. Enquanto esmagava a África, ele também cobiçava um pedaço do Império Chinês, em franco declínio desde o século XVIII. Desde sua visita à China nos anos 1860, Leopoldo sonhava com uma fatia daquele gigante. Em 1896, após a humilhação chinesa na Guerra Sino-Japonesa, convenceu o estadista Li Hong a parar em Bruxelas durante uma turnê europeia. O resultado? Uma concessão para construir uma ferrovia entre Pequim e Yankou, hoje parte de Wuhan, no Vale do Yangtze. Em março de 1897 foi criada uma sociedade para estudar a viabilidade da linha, e Leopoldo garantiu financiamento de bancos franceses. Mas seu verdadeiro objetivo era territorial. Sem força militar ou recursos para extorquir os chineses, comprou 115 acres de terra da Companhia Imperial de Ferrovias por 700 mil francos, um negócio irrisório para um homem acostumado a roubar continentes. Enquanto isso, negociava a compra da concessão de uma ferrovia entre Hanover e Cantão, controlada por uma empresa americana. Até que em 1899, a rebelião dos Boxers explodiu. Os punhos da justiça e da harmonia se levantaram contra a influência estrangeira, e o governo chinês, simpático à causa, pouco fez para contê-los. Quando os Boxers danificaram a ferrovia Pequim-Yankou e assassinaram 6 trabalhadores belgas, Leopoldo não hesitou. Financiou pessoalmente um contingente de 600 soldados para proteger seus interesses. Mas o Kaiser Guilherme II vetou a missão, alegando violação de neutralidade. A Bélgica ficou de fora da força internacional que esmagou os Boxers, mas não saiu de mãos vazias. Recebeu 31 milhões de francos em compensação, dinheiro que Leopoldo usou para criar o Banco Sino-Belga em 1902. Mesmo assim, seu sonho de controlar a ferrovia Hanover-Cantão desmoronou. Até 1904, os americanos, alarmados com a influência belga, pressionaram o Departamento de Estado a forçar Leopoldo a vender sua participação. O governo chinês ameaçou confiscar a concessão por má administração. No fim, foi o banqueiro J.P. Morgan, maior financiador do projeto, quem vende sua parte de volta aos chineses com um lucro modesto, enquanto Leopoldo perdia a chance de dominar uma rota estratégica do norte ao sul da China. Em 1906, com seu império no Congo ameaçado, Leopoldo desistiu da Ásia. Mas os problemas em casa já fermentavam havia anos. Em 1895, quando veio à tona que ele havia obtido um empréstimo de 5 milhões de francos, garantido por 40 milhões de acres de terra congolesa, sem capacidade de pagá-lo com o tesouro do Estado Livre, o governo belga propôs anexar o Congo. Leopoldo, que sempre planejara deixar a colônia para a Bélgica após sua morte, quase aceitou. Mas os liberais, os trabalhistas e até setores católicos se opuseram ferozmente. Foi então que ele percebeu algo crucial: a demanda global por borracha explodiria. E com ela, os lucros do Congo. A dívida? Um detalhe. O que importava era que o sangue e o suor de milhões de africanos continuariam a encher seus cofres. Mas Leopoldo não era homem de se render sem lutar. Enquanto a borracha jorrava do Congo como ouro negro, saltando de míseras 500 toneladas em 1895 para 6.000 em 1900, transformando um déficit crônico em um superávit de 25 milhões de francos por ano, o rei virou as costas ao parlamento belga. Afinal, por que pagar uma dívida de 25 milhões em 10 anos, como prometido em 1890, se o Congo agora era uma máquina de imprimir dinheiro? Com os cofres transbordando e a opinião pública belga ainda sob seu feitiço, Leopoldo ignorou as cobranças dos deputados. O que eles saberiam do preço do progresso? Enquanto isso, além das fronteiras, o mito do filantropo anti-escravista desmoronava. Já em 1890, o historiador afro-americano George Washington Williams, um veterano da Guerra Civil que conhecia bem o cheiro de sangue e hipocrisia, expôs em um relatório devastador o que realmente acontecia no Estado Livre. Seus agentes, escreveu Williams, não apenas usavam de violência, mas se faziam passar por deuses, choques elétricos em chefes locais para extorquir terras, massacres disfarçados de pacificação, aldeias dizimadas em nome da civilização. Não havia escolas, não havia hospitais, não havia sequer um oficial que falasse uma língua africana. Pior, a caça humana era esporte. Atirar em negros por diversão ou roubar suas mulheres como concubinas, denunciou Williams, era tão comum quanto o café da manhã. E o golpe final? O tal campeão abolicionista comprava e vendia escravos para engrossar seu próprio exército.
Leopoldo, é claro, fingiu horror. Do seu palácio em Bruxelas, onde nunca sujou as mãos com a terra vermelha do Congo, declarou-se chocado com as acusações, mas não mexeu uma palha para detê-las. A exploração era sistemática e a borracha seu ouro. Enquanto 1 quilo do produto valia 10 francos em Antuérpia, os congolenses recebiam meio franco quando recebiam. Pagavam impostos em trabalho forçado, em horas que no papel não passavam de 40 por semana, mas que na prática se estendiam até a exaustão. Quem não cumpria as cotas diárias de látex era espancado, mutilado ou executado. Acidentes aconteciam. Corpos se acumulavam. A notícia vazou. Primeiro nos jornais britânicos, onde o secretário colonial Joseph Chamberlain, apesar de seu próprio histórico questionável, proibiu o recrutamento de súditos africanos para o serviço de Leopoldo. Depois, em 1902, com O Coração das Trevas de Joseph Conrad, um grito literário que ecoou como um veredicto. O livro, inspirado na viagem do próprio autor pelo Congo em 1890, não poupava detalhes: a loucura, a crueldade, a ganância disfarçada de missão civilizatória. A pressão crescia. Em 1903, o cônsul britânico no Egito, Lord Cromer, após visitar regiões do Sudão sob controle do Estado Livre, foi taxativo. Era a forma mais extrema e repugnante de empresa mercantil já vista. Até o novo rei da Inglaterra, Eduardo VII, convenceu-se de que as atrocidades eram reais e que Leopoldo era o responsável. Mas o governo britânico hesitou. O jogo geopolítico era delicado. A Bélgica controlava rotas estratégicas do Nilo e Londres não queria inimigos desnecessários. Ainda assim, a Câmara dos Comuns, em um raro momento de união, aprovou por unanimidade uma moção do liberal Herbert Samuel. Era hora de convocar os signatários da Conferência de Berlim e criar uma comissão internacional para investigar o Congo. Leopoldo, acossado, tentou desqualificar os críticos. Distribuiu panfletos como Congo, a verdade sobre o Congo, acusando os britânicos de inveja colonial. Mas a verdade era teimosa. Em dezembro de 1903, o relatório do cônsul Roger Casimenta, o irlandês que conhecia bem os bastidores do Estado Livre, tendo trabalhado para ele nos anos 1880 e foi entregue ao Foreign Office. Suas páginas descreviam um sistema podre até a medula, aldeias fantasma, populações dizimadas, homens forçados a adentrar florestas cada vez mais profundas em busca de borracha, enquanto mulheres e crianças morriam de fome. Casimenta não se limitou ao papel. Em março de 1904, ajudou a fundar a Congo Reform Association, transformando a denúncia em movimento político. Leopoldo, agora encurralado, cedeu à pressão. Em julho, aceitou uma comissão de inquérito independente liderada pelo juiz belga Emile Janssens. Durante 3 meses os comissários percorreram o Congo, colhendo depoimentos que confirmavam o pior. O relatório final, em dezembro de 1905, foi uma bomba. Recomendava o fim dos monopólios privados, a devolução de terras aos congolenses e o mais humilhante, a restauração da livre concorrência. Até então, muitos belgas ainda acreditavam na farsa de que a Grã-Bretanha cobiçava o Congo. Mas quando a própria comissão do rei confirmou os horrores, até os mais leais começaram a duvidar. Em 1906, o advogado Félicien Catier publicou um manifesto jurídico demolindo a administração de Leopoldo. Sua solução? Anexar o Congo à Bélgica, não por caridade, mas para salvar a reputação do país. 2 meses depois, o padre Arthur Verhaegen, da Universidade Católica de Louvain, ecoou o alerta. Se nada fosse feito, a Bélgica seria lembrada não como nação civilizada, mas como cúmplice de um dos maiores crimes do século. Leopoldo, cercado, recorreu a seus últimos trunfos. Pagou intelectuais para forjar relatórios sobre atrocidades britânicas na África, enquanto seus aliados no parlamento belga tentavam adiar o inevitável. Mas o jogo estava virando. Quando o líder trabalhista Emile van der Velde apresentou uma moção pela anexação, o ex-primeiro-ministro Auguste Bernaert propôs um meio-termo: reabrir o projeto de 1901, que transferiria o Congo à Bélgica. Leopoldo, pela primeira vez, viu-se sem saída. O império construído com sangue alheio começava a ruir e o mundo finalmente olhava. A resistência de Leopoldo era um espasmo de um homem que sentia o chão desmoronar sob seus pés. Mesmo quando se viu obrigado a aceitar reformas superficiais no Estado Livre do Congo, recusou-se a abdicar de sua soberania pessoal, um gesto que só confirmou ao governo belga o que já sabiam: aquele regime não tinha salvação. A solução? A anexação imediata. E desta vez, até os antigos aliados de Leopoldo o abandonavam.
A Grã-Bretanha, pressionada pela Congo Reform Association e por uma opinião pública cada vez mais indignada, uniu forças com a Bélgica. Até os Estados Unidos, cortejados por anos com promessas e manipulações, agora se preparavam para juntar-se à conferência internacional que selaria o destino do Congo. O cerco estava fechado. Em dezembro de 1906, Leopoldo cedeu. Assinou a anexação, mas não por remorso, por cálculo. Esperava que ao entregar o Congo à Bélgica, o escândalo internacional se diluísse como fumaça. Mas o parlamento belga não tinha pressa. Queria tempo para desmontar o sistema de horror que Leopoldo havia erguido e substituí-lo por algo que, ao menos em teoria, não manchasse a consciência da nação. Quando o projeto de anexação foi apresentado em setembro de 1907, o rei tentou um último golpe de astúcia: reter para si as 100.000 milhas quadradas da Fondation de La Couronne, terras cujos lucros haviam financiado seus palácios e monumentos em Bruxelas, os mesmos que, ironicamente, o haviam tornado um benfeitor aos olhos de muitos belgas. Mas o parlamento não se deixou enganar. Em fevereiro de 1908, um Leopoldo derrotado, isolado e visivelmente abalado, renunciou à fundação. O Estado belga assumiria as dívidas do Congo, 110 milhões de francos, e ainda desembolsaria 45 milhões para seus projetos pessoais. O preço da impunidade. Quando o governo católico de Franz Chololaert foi reeleito em maio de 1908, o caminho estava livre. Em 18 de outubro, Leopoldo II assinou o Tratado de Cessão, transformando o Estado Livre do Congo na colônia belga. Mas antes que os arquivos pudessem ser examinados, antes que a verdade fosse exposta em toda a sua crudeza, ele deu a ordem: queimar tudo. Eu lhes darei o Congo, disse a um assessor, mas eles não têm o direito de saber o que fiz lá. Uma confissão velada, um ato de desespero. As chamas consumiram os documentos, mas não a memória das vítimas. Nos anos que se seguiram, Leopoldo tentou reescrever seu legado. Afinal, havia sido um rei que modernizara a Bélgica, que erguera palácios e parques, que alertara, profeticamente, sobre a ameaça alemã. Mas a história não se deixa enganar tão facilmente. Enquanto dedicava seus últimos dias a fortalecer as defesas de Antuérpia e a insistir na necessidade de um serviço militar obrigatório, que só seria aprovado em 1909, quando já estava à beira da morte, seu nome já estava indissociavelmente ligado ao horror congolês. As estimativas variam, mas os números são estarrecedores. Uma comissão belga de 1919 concluiu que a população do Congo fora reduzida pela metade. 10 milhões de mortos por balas, fome, doenças, trabalho forçado ou simplesmente pelo colapso de uma sociedade esmagada pela ganância de um homem. Leopoldo morreu em 17 de dezembro de 1909, exatamente 44 anos após sua ascensão ao trono. Uma ironia macabra. O mesmo dia em que, em 1865, havia se casado com Maria Henriqueta, a rainha que passaria décadas isolada enquanto ele se entregava a amantes e esquemas coloniais. Sua última esposa, Caroline Lacroix, uma ex-prostituta de 16 anos quando o conheceu, agora transformada em baronesa de Valgam por sua graça, esteve a seu lado no fim, assim como os 2 filhos ilegítimos aos quais deixará fortunas, enquanto suas 3 filhas legítimas herdaram migalhas. O rei que sonhara com o império morreu como um homem quebrado, temido e odiado, mas nunca verdadeiramente julgado. 5 anos depois, a profecia que tanto repetira se cumpriria. A Alemanha invadiria a Bélgica em sua marcha sobre a França. O país que Leopoldo advertira, e que tão pouco ouvirá, seria arrasado pela guerra que ele, de certa forma, ajudara a prever. Mas seu verdadeiro legado não estava nos canhões de Antuérpia, nem nos boulevardes de Bruxelas. Estava nas cicatrizes do Congo, nas gerações apagadas, nas histórias que sobrevieram apesar das chamas. Hoje a pergunta permanece: como julgar um homem que foi ao mesmo tempo um visionário para seu país e um carrasco para milhões? Um monarca que respeitou as formas da democracia em casa, mas governou o Congo como um déspota sem freios? A Bélgica deve seu esplendor arquitetônico a ele, mas o Congo sua devastação. A história não oferece respostas fáceis. Só oferece fatos. E os fatos, no caso de Leopoldo II, são uma sentença. A questão não é se Leopoldo II foi um estadista que garantiu a segurança da Bélgica antes da Primeira Guerra ou se foi um dos mais brutais arquitetos do colonialismo, responsável por um dos maiores genocídios da história moderna. A verdade é que ele foi ambos, e é exatamente essa dualidade que torna seu legado tão perturbador. Não se trata de escolher um lado da moeda, mas de reconhecer que a mesma mão que ergueu palácios e museus na Europa foi a que ordenou a mutilação de crianças no Congo.
Não há equilíbrio a ser encontrado aqui, nem justificativa que supere o peso de 10 milhões de vidas ceifadas em nome do lucro. A história não pede nossa opinião nos comentários, ela exige que encaremos seus horrores sem desvio. E se hoje nos perguntam o que fazer com esse passado, a resposta não está em debates vazios, mas em ação, em reparação, em memória. Porque enquanto o sangue do Congo ainda mancha as páginas dos livros de história, a dívida da humanidade com suas vítimas permanece aberta. E isso não é assunto para likes ou shares, é uma conta que o mundo ainda não pagou.